O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Vamos sentar, gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, nós poderíamos nos questionar quais são os limites da força humana. Para aqueles que são poderosos, talvez, e aqueles que são vazios de um conceito espiritual, talvez julgam-se potentes, poderosos, diante do mundo e diante dos outros. Não reconhecem o limite e a fragilidade humana, não reconhecem a sua própria miséria e as nossas dificuldades. Até onde chega a nossa força, ela se vai, talvez dentro de um conceito onde nós podemos olhar que, se nós somos os donos das nossas escolhas e nós somos, assim, os agentes das suas próprias consequências, então nós somos poderosos diante daquilo que nós escolhemos, porque a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre daquele que se coloca a decidir o seu próprio destino. Nós temos um destino. O nosso destino, ele é regido pelas nossas próprias escolhas. Porque se nós somos escravos das consequências dessas nossas escolhas, nós então temos um olhar de que os limites não existem para nós. Mas será que tudo podemos e até onde tudo podemos? Se nós formos olhar a história da humanidade, a história vai nos mostrando que a força do homem é ínfima, por mais que o homem cada vez mais se ache dentro desse contexto de poder da vida. São Padre Pio de Pietrelcina definia esse sentido de poder dizendo que nada posso fazer, tudo vem de Deus, somente uma coisa me pertence, a minha infinita miséria. O que nos pertence é só a nossa fragilidade. O que nós somos, para onde nós iremos, logicamente, depende dessas escolhas que vamos fazendo. Agora, nós podemos caminhar movidos dentro de um conceito onde o reconhecimento das nossas imperfeições fazem parte daquilo que nós podemos suportar. Faz parte daquilo que nós tenhamos uma concepção de que nós precisamos de alguém ou de algo que muitas vezes nós não temos uma percepção nítida das coisas. Mas quando nós olhamos dentro da nossa fragilidade e reconhecemos que nós não somos movidos por nós mesmos, mas somos movidos por uma força superior, nós podemos olhar dentro de um contexto do homem que se abre à sua passividade, para reconhecer que a sua atividade
provém de alguém ou de algo que é superior a ele. A ação do homem se realiza através de um conceito onde nós denominamos como fé, pois o Catecismo da Igreja Católica nos diz no parágrafo 1530, para que se possa manifestar a fé no homem, é necessária a graça de Deus. Essa graça que provê e socorre, ajuda interiormente o homem através do Espírito Santo, que move o seu coração e o leva a Deus. Abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. Porque a fé nos faz abrir ao que é necessário na vida, a graça de Deus. Porque sem a graça nada nós somos, sem a graça nós nada podemos. São Paulo já dizia, tudo posso naquele que me fortalece. São Paulo reconheceu dentro da sua fragilidade que ele só se torna forte diante de uma ação através dessa graça de Deus que nos move no transcorrer da nossa vida, que provê e socorre o homem através de uma ação interior que se realiza através do Espírito Santo, que move o coração do homem e faz com que esse homem possa chegar até Deus. Mas quando temos essa percepção de Deus na nossa vida, quando nós podemos olhar com que Deus está efetivamente agindo, quando Deus é em nós, será que muitas vezes os medos da nossa vida nos impedem que essa presença dele seja iminente e seja procedente em nós e através de nós? De todas as nossas paixões na vida, aquela que mais nos debilita é o nosso medo. De tudo aquilo que nós podemos nos deixar envolver, o medo e a confiança é aquela que mais destrói o ser humano, é aquela que mais os esvazia. Fernando Pessoa dizia assim: há tanta suavidade em nada dizer e em tudo entender. Dizer e entender. Eu só posso entender quando eu faço uma experiência. Eu só posso compreender na medida em que essa experiência se torna, na minha vida, uma experiência que se realiza cotidianamente. Hoje a primeira leitura nos traz o evento de Elias no encontro com Deus. Elias fugia de uma grande perseguição, ele se esconde numa gruta e Deus diz a Elias: suba ao monte e lá eu me farei presente. Elias percebe ali em 3 momentos diferentes que não existia a presença de Deus. Num vento impietoso, ele percebe que num terremoto e no fogo, porque Deus não age no ruído do mundo, Deus não age na turbulência da vida, Deus não age num coração que não se coloca inquieto dentro da passividade de si mesmo. Perceber exige esforço, sentir exige passividade. Coloca-se assim Fernando Pessoa. Para que eu possa sentir, é necessário que eu me coloque inteiramente esvaziado e deixe com que na minha passividade a atividade e a presença de Deus se faça sentir, se faça efetivamente presente. Elias percebe que num vento suave, uma brisa suave, Deus ali estava. Ele cobre o seu ser, ele cobre a sua cabeça. Não é permitido ver Deus, mas sentir Deus, pois Deus é como o vento, nós não vemos, mas nós o sentimos. Elias sentiu naquele momento a presença de Deus que o fortalecia, a presença de um Deus que não o abandonou diante das dificuldades da vida, a presença de um Deus ao qual ele depositou toda a sua fé. Esse Deus que deu a ele provas de sua existência é um Deus que o acalentava. Na suavidade, no amor de Deus que se derramava sobre Elias naquele momento, ele percebeu que interiormente Deus ali estava, que Deus era a força para ele na vida, que Deus era a força e a luz nessa caminhada humana. Elias percebeu ali, através do sentimento, através da dificuldade da vida, que a fé fez com que ele realmente pudesse sentir essa presença dele. A alma é aperfeiçoada através do conhecimento e da virtude. Aperfeiçoar-se em Deus é ter um conhecimento da caminhada junto de Deus, que nele nós fazemos a nossa experiência profunda de amor, de sentimento.
A experiência de compaixão, ela nos provém de Deus. A experiência da misericórdia, ela nos provém dele. A experiência do amor, ela vem quando nós mergulhamos nessa fé, onde nós nos abandonamos inteiramente e confiamos nele. Existia o medo de Elias, logicamente, o poder todo que se colocava diante do rei e na perseguição da rainha naquele momento, mas ele nunca sentiu-se abandonado, ele nunca sentiu-se sozinho, porque ali estava Deus, na certeza de que, ouvindo Deus, confiando em Deus, ele nunca foi abandonado. Ele ouviu que Deus pediu a ele que subisse ao monte Horebe, ali Deus apareceria para ele. Ele confiou nessa palavra de Deus e ele se colocou apenas para sentir, apenas para envolver-se e deixar-se envolver por essa presença dele. Quando nós olhamos hoje no Evangelho, nós vemos a experiência de Pedro com relação a Jesus Cristo. Coragem, não tenhais medo, sou eu. Quantas vezes na turbulência da vida nós temos a dificuldade de olhar que Deus se faz presente. São Padre Pio de Pietrelcina, quando ele fala de fé e de turbulência e dificuldades na vida, ele dizia: bendita seja a crise que te faz crescer, bendito seja a queda que te faz olhar para o céu e o problema que te faz buscar Deus. Bendita seja a crise que nos faz olhar que a nossa força é pequena, que nada nós somos. Bendita seja a queda que nos faz olhar para Deus e reconhecer que nele nós depositamos a nossa vida e só nele nós encontramos a força. Fora de Deus não existe vida, porque ele é a vida em abundância. E essa queda, essa crise que nos faz buscá-lo, que nos faz alimentar dele, na verdade de Deus. Nas tribulações e humilhações, muitas vezes Deus se comunica com maior abundância e suavidade. Quanto maior é a esperança, tanto maior é a união divina. Porque Pedro naquele momento confiou em Deus quando ele pede a Deus: se realmente é você, deixe que eu caminhe sobre as águas. Ele confiou em Deus, mas a fé dele, será que era uma fé madura? Será que era uma fé de que ele podia sobressair-se diante das dificuldades que ali naquele momento adivinham-se na vida dele? Veio um vento impietoso. A fé de Pedro naquele momento pode ter fraquejado. Ele pede a Deus que o fortaleça. Senhor, salva-me. Deus dá a mão a Pedro, porque Deus sempre nos dá as mãos nos momentos de dificuldade. Deus sempre é ali. Quando todos nos abandonam, Deus é conosco. Quando tudo se esvazia, nós sentimos que nós somos preenchidos, porque nós percebemos através da nossa sensibilidade essa presença dele. A sensibilidade conduz normalmente à ação e o entendimento à contemplação. A sensibilidade proporcionou a ele um momento onde ele sentiu que ali em Deus ele teria coragem de caminhar. Ele sentiu naquele momento que na passividade ele contemplava Deus, porque ele deixou Deus agir, permitiu com que a força de Deus pudesse efetivamente ser nele e através dele naquele momento. Nas tribulações e humilhações, naquele momento, Deus se fez presente na vida dele. Sentido de crer e crescer, de olhar para Deus e deixar com que Deus, tudo nós somos. Fortalecer-se em Deus e através de Deus. Se os israelitas não conceberam, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje, através da fé, que é em Cristo que nós encontramos a vida e é nele que nós depositamos a fé, nós reconhecemos e devemos reconhecer que não existe fora dele algo que possa nos fortalecer, algo que nos possa dar efetivamente a consciência de fé e de vida. Santo Antônio de Pádua equiparava a fé a um peixe, né? Assim como o peixe é batido pelas ondas frequentes do mar, mas que não se deixa morrer e abater sobre isso, também a nossa fé, mesmo diante das dificuldades, ela não se quebra nas adversidades, mas ela se fortalece. Esvaziar-se de si é apenas reconhecer que nada nós somos, mas que em Deus tudo nós podemos. Esvaziar-se é reconhecer que nós nunca devemos soltar das mãos de Deus.
Quando nós soltamos das mãos de Deus, é porque a arrogância faz parte da nossa vida. É que a arrogância tomou conta do nosso ser. Quando nós achamos que somos fortes o suficientes, é porque nada nós encontramos na vida. Não conseguimos encontrar com aquilo que é a beleza, com a graça e com a bondade da vida. Não conseguimos encontrar com a misericórdia e com a caridade de Deus. São João da Cruz definia dizendo que quando a alma cai sozinha, caída sozinha ela fica, porque pouca conta a alma tem de si mesmo e unicamente confiou em si mesmo. Quando nós confiamos em Deus, quando a nossa mão é sempre agarrada nas mãos de Deus, nunca a soltamos, nós nunca nos perderemos, nem de nós mesmos, nem de Deus e nem do caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.